aqui do noticiário, mas é claro que Andresa Matais vai chegar aqui com a gente, porque no meio de uma série de discussões importantes que a gente está tendo lá em Brasília, lá no Congresso, ela traz apuração direto com a fonte principal. Aqui ela conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre a discussão do momento lá no Congresso, que é a discussão em torno do ajuste fiscal previsto no governo, questões de urgência sendo aprovadas. O assunto vai crescer ao longo da semana e Andresa aqui destacando então que Lira descarta indicar relator do pacote fiscal sem liberação de emendas. Andresa, essa discussão aí então amarrando a questão da liberação de emendas com a liberação do pacote fiscal do governo. Muito boa tarde para você, prazer de falar com você de novo aqui no nosso Domingão. Conta pra gente o que o presidente da Câmara te contou. Oi, Natália, boa tarde para você, para quem está acompanhando o programa. Pois é, que é a nossa guerra particular, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, precisa indicar um relator para essas medidas de pacote fiscal que o governo encaminhou para o Congresso. Tem uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, e um projeto de lei com várias medidas para tentar reduzir os gastos públicos, que hoje é um grande problema do país. Está todo mundo preocupado com isso, porque se continuar aumentando os gastos públicos da forma como está, a gente vai inviabilizar aí a economia do país. Então, o primeiro passo a Câmara deu, que foi aprovar uma medida de urgência, né, para ser votada no plenário. Com isso, você dá uma pedalada ali na discussão das comissões, né, leva direto para o plenário, mas pelo que eu estou percebendo aqui, Natália, vai parar por aí. Porque o próximo passo seria escolher um relator, que é um deputado que vai analisar as medidas que o governo encaminhou para o Congresso. É ele que faz emenda, acata as emendas dos colegas para poder alterar o texto, ou que encaminha uma votação no texto na íntegra. Então, sem essa figura do relator, o projeto não anda. E o que o presidente da Câmara, Arthur Lira, me disse hoje é que enquanto o governo não fizer a sua parte, né, de liberar os recursos das emendas para acalmar ali o Congresso, para atender ao Congresso, na verdade, né, os parlamentares têm esse direito de indicar os recursos para os seus estados e municípios, para suas bases eleitorais, não há votos nem na Câmara e no Senado para aprovar o pacote fiscal. Então, tanto o Arthur Lira quanto o Pacheco, eles medem essa temperatura do Congresso quando eles vão colocar uma matéria em votação. Então, se eles sentem que não tem voto para aprovar, eles recuam e esperam ali um ambiente melhor para a votação, porque seria uma derrota não só do governo, mas também deles, né, que pautaram o tema ali. Então, esse relator que se esperava que saísse essa semana, pelo que o Lira me disse, não vai sair, a não ser que o governo abra aí os cofres, e o Flávio Dino já decidiu, né, pela liberação das emendas, com várias restrições, o que incomodou bastante o Congresso, mas esse dinheiro ainda não saiu. Eles estão incomodados porque o governo está anunciando que o dinheiro já está sendo liberado, mas não saiu nada, Natália. E tem muitos problemas aí no meio do caminho, uma falta de articulação política tremenda do governo. Então, tanto o Lira quanto o Rodrigo Pacheco e os outros líderes partidários ficaram sabendo, pelo Diário Oficial da União, que teve um bloqueio pelo governo de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais de emendas por conta do contingenciamento. Então, ninguém deu um telefonema, avisou, olha, a gente vai fazer esse bloqueio, aquela política de vizinhança com o Congresso, isso não ocorreu. E também uma nota técnica da Secretaria de Relações Institucionais, que é do ministro Alexandre Padilha, que na interpretação do Congresso está dizendo o seguinte: olha, não as emendas PIX, né, que é esse dinheiro que vai diretamente para o caixa das prefeituras, que estão aqui no Ministério da Fazenda, né? A emenda PIX sempre vai pelo Ministério da Fazenda, ele vai direto para as prefeituras e para os estados, como o próprio nome diz, uma emenda PIX. Não vamos mandar por emenda PIX, mandem esse dinheiro via emendas individuais, que é o método tradicional de liberação de emenda, para ministérios. O que na interpretação do Congresso é o seguinte: comecem tudo de novo, mandem as suas demandas para os ministérios. Nas emendas tradicionais é preciso dizer o que vai ser feito com esse dinheiro, os ministérios têm que analisar se pode ou não mandar o dinheiro dessa forma, né, para essas propostas dos parlamentares. Então, isso vai demorar muito. Se fala em mais de 40 dias, o ano não tem mais 40 dias, né, Natália? Estamos aí acabando. Só tem 2 semanas para acabar, para entrar no recesso parlamentar. Então, para entrar no recesso, os deputados têm que aprovar
a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, isso é fácil, não tem problema nenhum, eles devem aprovar, até porque só assim eles saem de férias, mas a proposta de orçamento do governo para o ano que vem também entra nesse pacote de ou libera emenda ou também não tem proposta de orçamento. Isso significa o quê? Que o governo entra no ano que vem sem dinheiro novo em caixa. Então, é muito provável que se o governo não agir rapidamente, o governo vai ser inviabilizado a partir do ano que vem. Lembrando que em fevereiro já tem uma troca ali no comando da Câmara e do Senado, então isso vai tomar toda a discussão do Congresso, né? Essas eleições, embora as duas casas já estejam definidas de quem vai assumir, né? Na Câmara é o Mota, no Senado é o Davi Alcolumbre, essa é uma discussão que envolve o Congresso, porque aí tem a montagem da mesa. O que é a mesa diretora? São os parlamentares que ajudam a comandar o Congresso. É como se fosse uma prefeitura ali que tem, né, o presidente e tem os seus secretários. Então, o governo precisa correr, precisa melhorar a articulação política, porque o clima no Congresso está muito ruim e hoje o Congresso não vai dar ao governo o pacote fiscal e nem o orçamento. Não, é impressionante a quantidade de fatores nesse mapinha que você vai desenhando muito bem aqui pra gente, Andresa, para entender esse contexto como um todo das dinâmicas. E eu destacar justamente isso, né? O ano está acabando, o timing é importante para o governo aprovar o pacote de ajuste fiscal. A gente viu até algumas questões de urgência já sendo aprovadas na Câmara nessa última semana. E aí eu ia perguntar justamente dessa parte da comunicação do governo nesse sentido. Precisa se posicionar logo para entender o que eles estão falando e falaram até agora dessa dinâmica, desse kikiki que já existia ali, de certa forma, desse condicionamento da discussão das emendas com a liberação, no caso, e o avanço da discussão do ajuste fiscal. Andresa, o que está faltando, no caso, na sua avaliação, do governo se posicionar e o que está faltando de articulação política, né, para destravar isso antes dos 45 do segundo tempo terminarem, como você trazia para a gente, né? Pois é, o Congresso, Natália, ele é muito suscetível a pressões, né? Então, os parlamentares, principalmente os parlamentares do Centrão, eles têm o maior número de prefeituras do país. Então, eles dizem o seguinte: o PT não sofre isso na pele porque eles não têm muitas prefeituras. E a gente tem, então, os prefeitos estão indo para Brasília, tem muita coisa parada nos municípios de obras. Recentemente, não tinha dinheiro nem para colocar água nos carros pipas ali, diante de uma seca que o Nordeste está vivendo. Isso foi contornado, né? Porque não teria como, né, você deixar as pessoas sem água, mas tem muita coisa parada e a pressão está muito grande. E vamos lembrar que o ano que vem, 2025, já é um ano pré-eleitoral. Então, 2026 já tem eleição de novo, eleição presidencial, eleição para deputado federal, para senador. Então, eles já começam a ficar bastante ligados nessa questão de atender as suas bases parlamentares. Afinal, quem elege deputado federal é prefeito, né? Os prefeitos que são os cabos eleitorais que estão na base. Com relação ao governo, tem uma demora ali do governo de liberar esses recursos. Então, eles dizem o seguinte: olha, o Supremo já determinou a liberação, embora não tenha desceu quadrado para o Congresso essa interferência do Supremo nas deliberações de emendas. Eles acham que o ministro Flávio Dino não estava agindo dentro das competências dele como ministro do Supremo. Mas, dito isso, o dinheiro já pode ser liberado e o governo não liberou e está anunciando que liberou. Então, assim, está todo mundo de olho ali no extrato, né? Vamos falar assim para todo mundo entender da conta, para ver se esse dinheiro chega. E nada até agora. Então, assim, a articulação política do governo precisa conversar com o Congresso para estabelecer esse calendário. O problema é que o ministro Padilha não conversa com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, o problema de comunicação do governo, como a gente até comentou aqui no programa ontem, não está só no ministro Paulo Pimenta, né? Tem outras pessoas que não se conversam e essas forças precisam se falar. Uma coisa que eu apurei, viu, Natália, acabou de subir na minha coluna, convido todo mundo a acessar lá para ler mais detalhes, é que o governo chegou a fazer um movimento ali, o núcleo político do governo, que se for aprovado, eles vão liberar mais dinheiro para os parlamentares de emenda, além desses que eles já têm. Seria um acordo ali apalavrado. Mas está todo mundo muito desconfiado lá no Congresso que esse toma lá da cá realmente vai acontecer. Então, ali é Santo Tomé, eles têm que ver para crer, tem que entrar o dinheiro na conta para a roda se movimentar. E se não se movimentar, se o governo não tomar uma atitude com relação a isso, aí a gente vai ver sim o dólar chegar lá, acho que em R$ 10, né, Natália? Porque não vai ter Disney, gente, assim, do jeito que tá, porque
o Mais uma mercado vez tudo financeiro. amarrado, né? E a gente entrando nessa questão econômica, questões que a gente entrou ontem aqui, de reforma ministerial, de parlamentares, de bancadas importantes querendo ali mais relevância, justamente já pensando lá em 2026 e os impactos todos das questões econômicas em torno disso, porque é isso, né? A gente entra aqui na dinâmica do poder, das negociações, mas no fim das contas são discussões muito importantes por trás disso tudo e as dinâmicas ali fazendo as conversas acontecerem, né, Andresa? Para a gente ter E mais não um... dá para dissociar, né, Natália, da vida das pessoas. Então, o que que isso interessa, né, para você que está nos assistindo e tal? Tá tudo parado. Então, se esse dinheiro, essa votação do Congresso é importante, porque ela vai melhorar a economia, então isso afeta a vida de todos nós. As emendas são dinheiros que vão para os dinheiro, é um dinheiro que vai para os estados e municípios para ser aplicado, né, na melhoria da vida das pessoas. Tem muita corrupção, muito dinheiro desviado? Tem, mas a gente também não pode generalizar. Tem muita coisa boa que é feita por várias cidades e estados, e isso é só feito com liberação de recursos de emenda. Então, isso afeta a vida de todo mundo. Então, é importante a gente acompanhar e lembrar, né, que quando a gente vota, a gente tem essa responsabilidade, né, de colocar lá pessoas que vão fazer com que a vida da gente melhore, utilizando os recursos dos nossos impostos. Não, com certeza. Não à toa nessa discussão toda do ajuste fiscal, a pulga na orelha que pegou muita gente ali era a discussão dentro da isenção do imposto de renda, assuntos que estão ali dentro da vida de todo mundo.